Alô, alô, maravilhosas! Alô, alô, Brasil, meus amores! Chegamos em mais uma aula da semana. Todo domingo eu trago uma super aula gravada, narrada, explicadinha nos mínimos detalhes aqui pra vocês. E hoje eu trouxe uma cliente diva maravilhosa que eu amo de paixão, que é minha amiga Silvana, que eu maquiei para um casamento. Ela foi convidada de um casamento e eu gravei essa maquiagem pra vocês. Espero que vocês gostem, tem muitas dicas de atendimento, viu? Então prestem atenção, caderno e caneta da mão para vocês não perderem nada e eu quero saber depois se vocês praticaram e se foi útil para vocês, tá bom? Então, bora lá! Então, bora lá para essa super maquiagem. Antes de tudo, é importante que você tire a maquiagem da cliente. E normalmente, gente, as clientes vêm com maquiagem, não uma maquiagem pesada. Mas normalmente a cliente ela vem com uma maquiagem porque é difícil, né, a mulher sair na rua sem maquiagem. Então nós temos que compreender isso. Então eu vou passar um lencinho, ele é um lenço, como fala? Esfoliante. Ele é um lenço esfoliante, eu também molhei ele um pouquinho na água micelar. E se você tiver a oportunidade de pedir para a cliente lavar o rosto, melhor ainda, tá? É uma ótima alternativa lavar o rosto quando a cliente vem maquiada. Tira o excesso e pede para lavar o rosto com o sabonete, isso ajuda bastante, tá? Um detalhe importante, gente, é tirar bastante a maquiagem ali embaixo dos olhos. Claro que a Silvana, no caso dessa minha cliente, ela não estava com sombra preta ou lápis preto, mas quando tiver, tira bastante, tá? Agora eu apliquei a aguinha termal para dar uma revigorada e uma pré-hidratada na pele dela. Eu usei a da Daisy Peroso, tá? É muito boa essa água termal, eu gosto bastante dela, tem um cheirinho maravilhoso. E já faz uma pré-hidratação na pele também. Eu vou usar o Nivea, o Soft. A pele da Silvana não é extremamente oleosa, é uma pele mista e eu gosto bastante de usar esse Nivea, né, nas peles das clientes para não ficar oleosa, enfim. Esse é um hidratante muito bom, principalmente para quem tem a pele de mista oleosa, tá? Então eu tô aplicando com o pincel Duo Fiber, ó, em todo o rosto. É uma camada generosa, tá? Não deixem de hidratar a pele, isso é muito importante para maquiagem. E agora eu venho com o Nivea, só que o da lata azul, que tem uma concentração maior, para hidratar aqui embaixo dos olhos, onde tem mais as ruguinhas ali, onde a pele tem mais olheira. Então aqui eu gosto de hidratar mais, ter essa intensidade de hidratação. Isso é muito bom, gente, principalmente para as peles mais maduras, tá? Que precisam de mais hidratação, tá? Então esse hidratante ele vai fazer essa função. Agora eu venho com o Blur da L'Oréal. Esse para mim é um dos melhores primers custo-benefício, tanto para cliente quanto para modelo, enfim, para qualquer tipo de pele. Ele pode ser usado para qualquer tipo de pele. Ele é oil free, tá? Ele não tem óleo na composição, ele não é oleoso. Então eu aplico ele nas principais regiões que os poros são dilatados e a dica é secar ele. Viu que eu vim com o secador e sequei ele para ele fixar bem na pele e não escorregar a base, tá? Em seguida eu vou usar a base, ó, eu vou misturar dois tipos de base, eu vou misturar a Alice Academy com a base da MAC, a Studio Fix. Eu gosto muito de usar a Studio Fix em atendimento, porque ela tem uma fixação muito boa, tá? Ela tem uma qualidade muito boa, né? A MAC tem uma qualidade irrevogável, né? Então eu venho com um pincel Kabuki, tá? Pra aplicar no rosto todo. Olha a cobertura como já fica linda. Então eu vou aplicar a base em todo o rosto. O nome ele já diz, né, a base, e em seguida eu venho com a esponja para uniformizar, para aplicar abaixo dos olhos também e para uniformizar essa pele, tá? Para deixar bem maravilhosa. Ó, agora eu venho com a esponja, pode ser a esponja menor ou a maior, aplicando aqui embaixo dos olhos, ó, aplicando embaixo dos olhos e uniformizando toda a pele, tá? Para tirar as marquinhas do pincel, para absorção desse produto, né? Dessa base na pele. Então eu venho, ó, aplico abaixo dos olhos e também uniformizo já a pele inteira, tá?
Agora eu venho com o corretivo da Kryolan. Eu vou fazer a correção abaixo dos olhos. Isso auxilia muito também na durabilidade da maquiagem. A Kryolan pra mim é um dos melhores corretivos. É um dos melhores corretivos hoje que tem no mercado. Eu dei uma diluída nele, tá? Eu não mostrei o diluidor, mas eu usei o diluidor da própria Kryolan, o Hydra Blend, não, esqueci o nome do... Esqueci o nome do diluidor, mas eu usei o diluidor da própria Kryolan, tá? É o Hydra Blend, eu acho que é. O Blend. O diluidor da Kryolan, ó. Fiz uma camadinha ali embaixo. Olha a textura que já fica e o quanto esse corretivo tem cobertura. Mesmo ele diluído, ele já tem cobertura. Então, quando eu quero que ele tenha essa flexibilidade maior, que eu consiga espalhar melhor na pele, eu diluo ele, tá? Fazendo uma segunda camadinha ali, onde eu senti necessidade, tá? De colocar, principalmente naquele vinquinho ali que fica, né? Que tem normalmente nas peles mais maduras. E agora eu venho com o corretivo, ó. Eu vou aplicar o corretivo ali, eu tô usando o corretivo da Make More, tá? Então eu tô aplicando o corretivo ali para dar uma iluminada, é corretivo de iluminação. Então esse corretivo, ele tem uma cobertura mais leve, tá? Ele não é um corretivo que tem uma cobertura alta. Ele já é para iluminação, então ele não entrega tanta cobertura, é mais para iluminar mesmo, tá? E aí eu venho com a esponja para uniformizar. Agora eu vou fazer os contornos com a base bastão da Hot para ter mais durabilidade, para eu ter uma camada de contorno cremoso. Isso sem dúvida alguma influencia muito na questão de durabilidade da maquiagem, tá? E aí eu venho com o pincel Kabuki, observem que eu já vou aplicando e já vou esfumando de uma forma bem prática. Então é como se eu estivesse aplicando um blush, ó. Eu já deixo ele bem esfumadinho, tá? Isso ajuda muito na hora de dar o acabamento para essa pele, tá? Não sei o que eu estava aprontando, tá? Fiquei esperando aqui pra ver o que ia acontecer e não aconteceu nada. Não sei o que eu tava fazendo que eu demorei tanto, gente. Pelo amor de Deus, Fernando, você para com isso, tá? Porque daí eu vou ficar falando que, né? Tava procurando o pincel, será? Vou fazer o contorno do nariz, ó, com o pincel 136 da Dye Makeup, tá? O contorno cremoso também. E esfumo, tá? Eu já deixo ele bem esfumadinho. Isso é importante, tá? Pra não ficar marcado esse contorno do nariz. Tomem cuidado com os narizes aí das clientes, viu, gente? Pra não ficar marcado. Agora, provavelmente eu vou selar essa pele, porque eu já tô tirando as marquinhas ali de baixo. Então, ó, vou colocar um pouquinho mais de corretivo, ó. Pra iluminar um pouquinho mais essa região, tá? Até tô usando um corretivo um pouquinho mais claro, ó. Pra dar esse pontinho de luz aqui, gente. Porque isso dá ilusão óptica pra aquele vinco ali que tem. Tá? De que foi preenchido, de que tem uma iluminação ali, então isso dá uma ilusão óptica de preenchimento, ó. Traz essa região pra frente, então isso é ótimo, tá? Quando você quiser aí, ó, disfarçar alguma coisa, disfarçar não, iluminar alguma área, né, pra evidenciar, é só colocar um corretivinho mais claro, tá? Agora eu tô aplicando pó translúcido, tá? O pó da D-Make. Eu tô utilizando o pó translúcido ali na área, na região abaixo dos olhos, em excesso, tá? Nessa região que eu apliquei o contorno claro, eu coloco em excesso, ó. Nas outras regiões que eu não coloquei o contorno claro, que só tá a base, eu aplico o pó, mas não precisa ser tão em excesso quanto é necessário ali na parte de baixo dos olhos, tá? Ó. Então eu tô selando praticamente o rosto todo, eu só deixo reservado ali a parte do contorno mesmo, que aí eu vou vir com um bronzer pra selar esse contorno, tá? Mas antes, ó, eu venho agora com o pó no tom da pele dela para tirar o excesso do pó translúcido e devolver um pouquinho de cor também e auxiliar na fixação dessa maquiagem, tá? Abaixo dos olhos também, ó, eu venho com o pó, com um pincel bem fofinho, isso é muito importante. Quando você for trabalhar abaixo dos olhos, a pele que foi feita abaixo dos olhos, escolha pincéis bem fofos, cerdas bem finas, para não abrir essa região, tá? Isso é muito importante. Agora eu venho com o bronzer, que é um blush que tem na paleta da Elf, que tem lá na D-Make, inclusive.
Ele não tem brilho, tá? Esse mais queimadinho não tem brilho. Eu já aproveito a própria paleta e já aplico o blush de cor pra dar uma vida ali nas maçãs do rosto dela, tá? Eu vou utilizar o iluminador da minha amiga maravilhosa, da Sil Gama. Esse iluminador é maravilhoso. Olha, Sil Gama pra combinar com a Silvana, com a Sil, né? Que é a minha cliente, adoro. As Sil se encontram nessa maquiagem. Agora eu fiz uma pegadinha nela, gente, olha só. Eu fui puxando. Eu fui puxando o pescoço, eu vou pedir pro Hamilton colocar aqui. Deixa eu marcar o tempo pra ele colocar aqui o... Coisa tola! Fernando é tolo, né? Tá engraçadinho hoje. Cara, eu quase quebrei o pescoço. Eu não vou mais fazer bolo pra ti. Ó, nessa hora, amigo, você coloca a voz dela, tá captando a voz? Aí você coloca... Os meus atendimentos são bem dinâmicos, eu gosto de conversar com as clientes, brincar. E isso é o meu diferencial, isso é o que realmente, assim, ó, fez o meu sucesso, é o meu atendimento. Claro que a minha maquiagem é maravilhosa também, eu adoro, mas sem dúvida alguma o atendimento, o acolhimento da cliente é o que faz a diferença. E é claro que as clientes, elas se atraem, né, gente? Pelo que você é, pelo que você fala, pelo que você posta. Enfim, quem não gosta de pessoas... Ai, gente, eu dei uma passada ali na câmera agora que foi muito engraçado. Quem não gosta de pessoas felizes já não vem fazer maquiagem comigo, isso é fato, entendeu? Quem não gosta de gente feliz, gente alegre, gente engraçada, não vem fazer maquiagem comigo. Então escolhe outro maquiador que não fala, que é quieto, que tá tudo bem, tá? Então vamos lá, né? Continuar, né? A pessoa tá com o celular, molha o celular, espero que seja prova d'água, né? Esse celular. Então, se não for, né? Nesse momento, enfim... Gente, ela precisava muito, ela tem uma loja, então ela precisava muito falar com a funcionária dela, não tem problema, sabe? Nos momentos que não tem problema, eu sou bem tranquilo quanto ao celular. Quando não pode, eu falo pra cliente, olha amor, agora eu vou usar o celular. Você não pode usar o celular porque não pode mexer, tá? Eu usei uma bruma, gente, que é da D-Make, que é a Cristal, que é uma bruma pra fixar a maquiagem, tá, gente? Essa bruma é maravilhosa. Tem lá na D-Make, é uma fórmula exclusiva, não tem outra bruma igual a essa no mercado. Ela foi desenvolvida para fixação da maquiagem. É incrível, tá? Vale super a pena vocês experimentarem. O mais importante é deixar ela secar bem, para realmente você continuar a fazer essa maquiagem, tá? Então agora eu vou para a parte dos olhos, eu vou fazer um esfumado que eu uso muito, assim, nas minhas clientes, eu uso muito nos atendimentos. É um esfumado bem tranquilo para fazer em cliente, cabe em qualquer tipo de olho, tá? Esse esfumado não tem um tipo de olho específico, enfim, não tem tantas regras, tá? Agora sim, eu peguei o celular e falei, chega, não vai mexer no celular. Ai, gente, é engraçado, né? Mas tem que botar a ordem na casa. Tô hidratando a boca dela com o Bepantol para deixar a boca dela bem hidratada para depois aplicar o batonzinho, tá? Isso é muito importante. E agora eu vou aplicar o corretivo na pálpebra. Se você já me acompanha, você já sabe que eu gosto de esfumar em cima de corretivo cremoso, tá? Pra mim isso é muito importante. Independente da maquiagem que eu vá fazer, eu sempre faço a correção da pálpebra com corretivo cremoso, tá? Aí agora eu uniformizo com a esponjinha, tá? Pra tirar os excessos, enfim, deixar bem uniforme. Em seguida, eu vou selar as partes externas do olho com um pozinho facial, tá? Tiro as marquinhas. Aí eu selo as partes externas do olho pra não craquelar, tá, gente? Pra fazer bem a junção aí com a pele, tá? Em seguida, eu vou começar com as sombras da paleta da Huda, tá? Eu mostrei a da Michelle Powell, mas eu mudei, eu vou usar a da Huda, tá?
Eu vou usar um rosinha chale bem clarinho, com o pincel 136, para fazer o primeiro fundo. Ó, eu saio do cantinho, levo um pouquinho para fora e entro um pouquinho pro côncavo, tá? Então eu faço esse movimento de Vzinho ou Czinho. Enfim, ó, primeira cor feita, tá? Troco de pincel, aí eu vou escurecer um pouquinho, vou usar outro marrom da Huda também, o Choco, tá? Que eu amo bastante esse marrom, ó. Então eu venho e faço o mesmo movimento, ó, do cantinho, dou uma entradinha no côncavo para criar mais profundidade. Do outro lado a mesma coisa. Agora sim vou usar a paleta da Michelle Palma, que é o Chocolate. É justamente para ter mais profundidade. Opa, caiu aqui. Para ter mais profundidade, tá? Nesse olho, é um marrom mais escuro, ó. E aí quando eu quero mais profundidade, áreas mais precisas, eu troco de pincel. Eu utilizei o pincel 132 da Dye Makeup, tá? E aí eu volto com os outros pincéis e as outras cores para uniformizar esse esfumado. Agora eu estou utilizando uma sombra mais cintilante, que não seja muito clara e nem muito escura, tá? Para fazer a transição com o marrom aqui, ó, do meio da pálpebra em direção à parte de fora. Agora eu vou utilizar o iluminador da Daisy Peroso como sombra, ele é um iluminador bem peroladinho, eu acho incrível esse iluminador para utilizar ele como sombra, ó, iluminando ali no cantinho interno e se juntando com essa sombra aí que eu já tinha aplicado. E eu sempre volto com os pincéis anteriores, ó. Vocês observam que eu sempre estou voltando com os pincéis anteriores para tirar as marquinhas, para dar acabamento nesse esfumado, tá? Então sempre você vai voltando quando você tiver necessidade para dar os acabamentos para o esfumado. Agora eu vou utilizar o lápis marrom da de Make, ó. Vou fazer toda a parte externa da parte de baixo ali, da parte inferior. Eu gosto bastante desse marrom. Aí eu venho com um pincel lápis e esfumo ele, tá? É importante que aqui embaixo, ó, você trabalhe bem o esfumado, tá? Eu tô usando o pincel lápis bem preciso para esfumar esse lápis antes de selar, antes de vir com a sombra. Eu esfumo ele, deixo ele bem acabadinho, para não marcar, tá? Se você já aplicar o lápis e selar, ele vai ficar marcado, tá? Então é importante esfumar antes de selar. Aí eu venho com a sombra, com o mesmo pincel bem limpo, sem estar molhado, né? Sem estar com um produto cremoso. E aí eu selo com a sombra marrom aqui embaixo também, tá? E agora eu venho com um lápis, ó, eu tô usando um lápis de apoio apenas, porque eu vou utilizar o delineador em gel da Pausa para Feminices, da Bruna Tavares, maravilhosa, gente. Esse delineador em gel é babado, hein? É lançamento e eu estou apaixonado por ele. Inclusive eu fiz uma maquiagem com glitter, assim, com o colo todo preto, a maquiagem tema da minha jornada, e foi com esse delineador. Eu usei os 3 potes, assim, pra fazer aquela maquiagem. Foi sensacional. Ele é bem pretinho, bem sequinho, mate, nossa, é sensacional. Muito bom mesmo.
todos os acabamentos feitos aqui embaixo. Eu sou bem chato para esse esfumado na parte inferior, porque um grande mestre, um dos meus grandes mentores, o Alcântara Makeup, maravilhoso, o Alessandro Alcântara, ele me ensinou isso. Ele falou: Fernando, vocês têm que se preocupar com a parte de baixo, com a parte que aparece, que a cliente aparece com o olho aberto, porque em cima, por mais que fique bonito e tal, não aparece muito os acabamentos que a gente dá em cima, mas a parte de baixo sim, porque ela fica com o olho aberto o tempo todo. Então, foquem nessa dica aí. Agora eu tô vindo com um pincel bem fininho, ó, de delineador em gel, e aplicando o delineador em gel do início do olho, e aí no final do olho ali eu vou dar uma esfumadinha pra ele sumir, tá? Pra não ter final, ó. Eu venho com o pincel lápis e esfumo ele ali bem tranquilo, pra não ter final, ó, pra ele fluir aí com o esfumado do olho. Aí eu venho com um pouquinho de sombra preta da paleta da Huda e dou uma seladinha ali naquele cantinho, ó, pra ele mesclar mesmo, tá? Pra aquele cantinho mesclar, e aí se precisar, volta com os marrons pra tirar as marquinhas, pra dar acabamento pra esse olho, hein, por favor. E claro, ó, sempre voltando com as cores anteriores para tirar as marquinhas para dar acabamento, tá? Isso é muito importante. Agora eu vou utilizar um glitter. Esse glitter ele é meio champanhe. Eu vou colocar ele ali, ó, bem próximo do início do olho para dar um glamour, né? A Silvana, ela foi convidada para um casamento, então ela quer brilhar. Ela chegou e falou: quero brilhar, amigo, me faz brilhar. Então eu tô colocando ali, ó, perto do início, mais pro meio, tá? Aí eu venho com esse glitter, tiro o excesso, ó, só coloco poucas partículas para dar um detalhe, tá? Para não chapar de glitter esse olho. Então, se você quer só dar um detalhe, ó, você tem que vir com pouco produto no pincel e ir dando leves batidinhas, sem tanta pressão. Bom, e agora eu vou dar continuidade aí pra maquiagem. Faltam alguns acabamentos ainda, cílios, sobrancelha, a boca. Eu tenho uma ordem que eu vou seguindo pra maquiagem. Eu deixo a sobrancelha mais por último, justamente porque eu fico pegando muito na sobrancelha, eu fico segurando muito ela. Então por isso que eu deixo ela mais por último, tá? Agora eu vou vir com a pastinha. E esse é o único momento da maquiagem que eu vou pro outro lado, para eu conseguir fazer a parte de baixo com mais precisão. Na verdade eu não fui, mas sempre eu vou, tá? Eu não sei se eu vou, não sei se eu não vou, mas sempre eu vou pro outro lado fazer a parte de baixo. É que na verdade, ó, eu tô preenchendo de uma forma para ficar mais leve. Quando eu quero uma precisão, aí sim eu vou do outro lado para ter uma precisão maior. Então eu tô usando a pastinha da Love Beauty na cor Blonde e preenchendo, ó, deixando bem natural essa sobrancelha, pra ficar bem linda e combinar com o look final. Agora na sobrancelha, ó, na maioria das sobrancelhas das minhas clientes, eu gosto de usar essa máscara da Ana Paula Marçal, tá? Na cor Blondier. Às vezes, quando a cliente tem pelinho suficiente, eu só uso ela. Mas como a Silvana tinha algumas falhinhas, ela já tem micro, então eu preencho porque eu sei que ela já gosta de uma sobrancelha mais definida, né? Então, mas é importante que você pergunte para sua cliente como ela gosta da sobrancelha, de que forma que ela se sente mais à vontade, tá? Porque com a pastinha é difícil você conseguir tirar depois, uma vez que você já fez, tá bom?
Burgundy, eu amo esse lápis, gente. Eu praticamente só uso ele de contorno porque ele é uma cor bem quente. E o meu contorno eu faço de uma forma diferente. Por quê? Eu faço o contorno com a boca... Nossa, eu faço contorno com a boca, não. Eu faço o contorno da boca e depois eu venho com um batom em cima, como se fosse camuflando esse contorno. Para o contorno ficar como se fosse um detalhe de fundo. Eu vou usar um batom em bala da Elf, tá? É uma cor bem doce de leite, assim, ele é bem nude. E aí eu vou utilizar o pincel do batom justamente para isso. Eu vou vindo, fazendo o contorno ali primeiro, puxando primeiro esse lápis, ó, escondendo esse lápis, deixando ele de fundo. Então fica um contorno sutil. Eu não gosto que o lápis fique aparecendo muito, tá? E para quem não sabe, tem uma super dica aqui no meu Instagram, no meu IGTV, sobre como aplicar batom, tá? Para você ficar craque aí no batom, caso você tenha dificuldade, viu? Agora eu vou aplicar os cílios, bem maravilhoso. Esse é da Dona Fulana, tá? É um cílios mais volumoso, porque a minha cliente, ela já está acostumada, ela gosta de um cílios mais volumoso, tá? Então, conversem, mais uma vez, conversem com a cliente de vocês, perguntem o que ela gosta, vejam o que elas se adaptam, tá? Não tentem trazer tanto o gosto de vocês em relação à maquiagem, porque às vezes a gente se empolga, né? Os maquiadores gostam de usar os cílios maiores, sobrancelha mais marcada, mas é importante conversar com a cliente e ver se isso agrada a ela e se ela vai se sentir bem. Como a maioria das mulheres hoje se automaquiam, elas sabem, né, o que elas gostam, o que vai ficar bom nelas ou não, tá? Eu estou utilizando a cola da Índice Tóquio, a gente tem que deixar secar um pouquinho. Então eu aplico e deixo secar um pouquinho e logo em seguida eu já venho, ó, colando os cílios postiços. Eu gosto de aplicar ele com a mão, tá? Mas isso é gosto, cada pessoa gosta de uma forma. Aí depois de coladinho eu dou uma ajeitadinha com a pinça. Essa minha pinça eu dobrei ela. Eu comprei uma pinça, lixei aquela ponta porque ela é mais pontudinha, só que aquela ponta é perigosa para machucar. E aí eu dobrei ela pra me ajudar, né, na junção dos cílios ali, para juntar o postiço com o dela mesmo. Agora eu venho com um pouco de máscara para dar um acabamento aí, ó, para deixar bem acabadinha essa maquiagem maravilhosa. Nossa, eu tô apaixonado por essa make, gente, que incrível, né? Uma make super usável para qualquer ocasião, para você aplicar aí nas suas clientes e super fácil de fazer também. Essa maquiagem eu consigo fazer ali em 1 hora tranquilamente, tá? Uma maquiagem de 1 hora aí, se treinar bastante, faz em 40 minutos tranquilo, tá? Bom, meus amores, espero que vocês tenham gostado dessa super maquiagem que eu gravei, né, no dia que eu fui atender minha cliente. Eu gosto de trazer essa realidade pra vocês, isso é muito importante. Eu acredito que, sem dúvida alguma, assim, ó, o que faz realmente um maquiador ser eficiente, um maquiador ser de sucesso, é ela ter clientes. Porque essa é a prova de que realmente a sua maquiagem é boa, de que realmente assim, ó, você está agradando o seu público final. Então, foquem na cliente, hashtag foque na cliente, poste técnica. Fernando, não tem cliente. Posta técnicas de clientes, faz antes e depois, fale a linguagem que a cliente quer ouvir, fale a linguagem da sua cliente, que com certeza você vai atrair muitas clientes aí para você, viu? Então, se você ficou até o final aqui comigo, comente aqui, ó, estou com você. Que eu quero saber se você ficou até o final, se você assistiu esse tutorial e, é claro, se você gostou da aula, o que você achou da aula, comenta aqui também, eu vou ajudar a saber. E mais ainda, compartilha. Só multiplica quem divide, então multiplica esse conteúdo, manda esse conteúdo para suas amigas, manda esse conteúdo para suas amigas maquiadoras, que com certeza, se foi útil para você, será muito útil para elas também, tá bom, meus amores? Um beijo no coração, fiquem com Deus, gratidão por estarem aqui comigo e até a próxima aula. E agora fiquem com essa deusa maravilhosa, galáctica, Silvana, que eu amo de paixão. Um beijo!